Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar sobre os cheiros que às vezes a gente percebe ao nosso redor. O que quer dizer, né, esses cheiros que vêm do nada? Então, e eu vou resolver bater esse papo com vocês, que eu estava aqui montando a minha árvore de Natal. Tô cheia de purpurina aqui no corpo todo. E aí, de repente, eu senti um cheiro muito forte de um incenso. Um cheiro assim muito bom, mas eu não conseguia identificar o que era. Então, como eu tenho vários incensos aqui, eu abri meu armáriozinho de incenso e fui cheirando até que eu identifiquei que era mirra, que eu na hora não conseguia identificar. E aí fiquei feliz, né, de estar sentindo o cheiro de mirra, porque assim, na hora que eu senti o cheiro, e veio um cheiro forte na sala, sabe? Assim, veio aquela onda mesmo, como se tivesse acendido, alguém tivesse acendido o incenso, e eu até estranhei, porque eu tô sozinha, né? E aquele cheiro, cheirei até as coisas aqui que eu tava tirando da caixa para botar na árvore, será que alguma coisa? E de repente passou, então foi aquela onda que veio. E como eu não consegui identificar, eu fui lá cheirar minhas caixinhas, eu sabia que era um incenso, mas não sabia o que. Então, por que acontece isso às vezes, né, com a gente? É muito engraçado que os nossos mentores, eles conseguem, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, eles conseguem às vezes manipular determinadas moléculas, o que tem de energia ao nosso redor para trazer algo que nos chame a atenção em forma de um cheiro. Isso é bem legal, né? Então eu vou falar até com vocês, assim, alguns cheiros que eu já consegui identificar o que quer dizer. Sempre lembrando a vocês, gente, que isso são códigos que às vezes para mim funciona de uma forma e de repente tem a ver com a cultura também, o que a minha avó passou para minha mãe, minha bisavó passou para minha avó, né? E aí eu venho trazendo essas coisas, mas eu já vi que para outras pessoas também às vezes tem o mesmo significado. E tem coisas que são nosso mesmo, como assim, agora eu estava montando a árvore, é muito engraçado. Eu estava feliz montando a minha árvore, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, quantas pessoas eu estou olhando para a árvore e as pessoas dizem assim, você às vezes fala desviando o olhar, é que eu estou falando e estou, né? A minha árvore está bem aqui nessa direção. É, quantas pessoas às vezes nesse momento gostariam também de enfeitar suas casas e não tem condição, né? Eu estava montando a minha árvore pensando nisso. Às vezes eu vou fazendo as coisas e eu fico empolgada como criança, toda feliz montando, mas aí vem pensamentos assim também. E aí ao mesmo tempo eu fico pensando que eu também já tive momentos que eu queria ter uma árvore, ter também, fazer uma coisa bonita, assim como eu agora enfeitei a minha, e não tinha condição, né? E, no entanto, eu nunca fiquei triste ou com raiva daqueles que tinham e que por eu não poder ter, sabe? Eu sempre pensei assim que se eu tivesse que ter, se aquilo realmente fosse algo que fosse necessário para me trazer um pouco de felicidade, eu teria. Aliás, eu sempre pensei que tudo que eu tenho é aquilo que eu tenho necessidade de ter, sabe? De verdade, seja muita coisa ou pouca coisa, ou a escassez ou a abundância, eu sempre pensei assim, são coisas que a gente tem necessidade de ter aquilo ali. Seja mesmo, ou se que você tenha que passar por uma dificuldade, às vezes você tem que passar por aquilo para que você possa aprender alguma coisa com aquilo, ou ter muito, ser farto, também é sua necessidade passar por aquilo ali para que você também possa aprender algo, né? Então, eu já tive também situações na minha vida que eu não tive condição de comprar uma árvore bonita, de enfeitar a minha casa toda. E, no entanto, assim, eu nunca tive raiva das pessoas que tinham, nem criticava aquelas pessoas que faziam, né? Então, eu estava pensando nisso enquanto estava montando a minha árvore. E aí veio aquele cheiro de mirra, que só depois eu identifiquei o que era. E tão gostoso, né? E eu senti assim como que um abraço do meu mentor, dos meus amigos espirituais, como que de repente falando, é teu momento, curta. Mirra foi um dos presentes, né, que dizem que levaram para Jesus.
Eu até me emociono, porque eu acho bacana, foi assim uma mensagem que passaram falando, curta esse seu momento, você tem todo o direito de curtir isso. Bom, mas então, mirra, a gente pode associar uma coisa bacana, uma mensagem do seu mentor. E aí a gente vai entrar em diversos cheiros. Outra coisa que às vezes eu costumo associar muito ao meu mentor é o cheiro de rosas brancas. Às vezes, do nada, pinta assim, aparece um cheiro de rosa branca. Se você sentir isso, pode ser o teu amigo espiritual, teu anjo da guarda, teu mentor, tentando te mostrar que ele está presente. De alguma forma, ele se faz presente. Geralmente são nos momentos... Isso para mim já aconteceu assim quando eu fico achando que eu tô sozinha, dos meus momentos às vezes de ceticismo. Aí vem aquele cheiro como se dissesse assim, olha, eu tô aqui. Ou às vezes num momento até também muito feliz, pode acontecer de eu sentir esse cheiro de rosas brancas. Ou às vezes quando eu tô pensando em algo que eu fico na dúvida se vai dar certo ou não. Aí vem aquele cheiro de rosa branca, eu sei que vai dar certo, que é como se o meu amigo espiritual estivesse passando assim, aquilo vai, sabe? Vai dar certo. Bom, geralmente flores, cheiro de flores gostoso, assim, aquele cheiro adocicado, flor rosa branca, talvez jasmim, flores assim mais doces, eu associo mesmo à presença do meu mentor. Agora, tem uma florzinha que isso já veio passando da minha avó para minha mãe, para todo mundo, que é o cheiro de flor de defunto, que a gente fala em família, que é aquela florzinha, o crisântemo, né? Quando a gente sente esse cheiro, geralmente vai ter uma perda na família. Então, às vezes vem assim do nada. E por que a gente sente isso? Muitas vezes, os nossos mentores, percebendo que tem alguém que ou faz parte do processo dessa pessoa já desencarnar, ou às vezes é uma pessoa que está muito debilitada na família, então eles conseguem ver energeticamente que ela está já fazendo a passagem. Aí eu sinto que o mentor passa com esse cheiro para preparar a gente, isso acontece muito na minha família, para nos preparar mesmo para a perda, para que a gente não seja tão pego de surpresa. Então, isso já a gente já sabe que vai acontecer uma perda na família de alguma forma. Então, o cheiro de crisântemo a gente costuma associar a isso. Outro cheiro que no outro dia eu ouvi alguém falando isso, e isso também é uma tradição de família, que aí não é um cheiro muito legal, mas é o cheiro do palito de fósforo riscado. Eu acho que é o enxofre, né? Que quando você risca fica aquele cheirinho de palito de fósforo queimado. Então, aquilo também é tradição, assim, que quando a gente sente esse cheiro do nada, pode ser o seu mentor. As pessoas dizem assim, isso aí é o cheiro do capeta que está próximo, ou algumas pessoas acham que é o seu, um obsessor que esteja próximo, que veio lá das profundezas, cheirando a enxofre, está perto. Não, às vezes é o seu mentor, ou seu amigo espiritual, que faz aquele cheiro, de alguma forma ele produz aquele cheiro para te alertar, aí sim, da presença de algum obsessor perto de você. É como se ele sabe que você vai associar isso a alguma coisa ruim, então, a alguma consciência negativa, então ele produz esse cheiro para que você fique atento. Isso acontece comigo. Quando eu sinto esse cheiro, eu digo, aí o que eu tenho que fazer? Policiar meus pensamentos, ficar tomando conta, orar e vigiar, né? Faz prece, fica tomando conta do que você está pensando, do que você está falando, para não dar brecha para o obsessor te atacar. Então é uma forma que o teu mentor, teu amigo espiritual encontra de te alertar. Outra forma também, às vezes, de alertar, e aí às vezes não é só ele alertando, geralmente quando é muito forte, pelo menos eu sinto que assim, o enxofre, esse do palito de fósforo riscado, é meu mentor me avisando. Mas quando eu sinto um cheiro de algo podre, sabe quando você fica procurando e você verifica a casa toda, não tem nada estragado, e você sente que assim, é uma coisa que vem e passa.
Às vezes é como se passasse perto de você, que realmente está passando perto de você. Geralmente consciências, espíritos que vêm lá no umbral, consciências que estão muito ainda num estado denso e elas realmente elas trazem esse cheiro junto delas, né? Consciências, às vezes até de trabalho que outras pessoas mandam fazer. Então são consciências que são pagas às vezes para perturbar a vida dos outros. Então geralmente deixam no ar esse cheiro assim de podre e é assim, passa e some. Do mesmo jeito que aparece, desaparece. Então, sentiu o cheiro de podre? Faça muita prece, peça proteção, sabe? Se policia para não deixar também a vibe cair, para não ser atingido. E principalmente, faça prece, peça proteção para sua casa, sabe? Procura se proteger de alguma forma, porque tem coisa esquisita rondando. Então, de repente, procura uma igreja, até para pedir que seja retirado da sua casa, procura um centro espírita também, caso você, né, não seja da igreja, mas vá procurar ajuda espiritual. Se começar a sentir cheiro de podre na sua casa, ou próximo a você, procura ajuda espiritual naquilo que você acredita, tá? Pensando aqui em outros cheiros, que as pessoas perguntam muito, cheiro de café, às vezes do nada você sente cheiro de café. Se você tiver uma raizinha lá na Umbanda, como eu tenho, às vezes eu sinto cheiro de café e eu sinto que é a aproximação dos meus guias da falange dos preto velhos. Às vezes, assim, quando... se eu tiver, principalmente, gente, se eu estiver falando demais, estiver conversando com alguém, porque eu tenho uma língua enorme de comprida, às vezes eu conto as coisas para pessoas que eu não devo contar, pessoas que eu acho que vão vibrar com aquilo e são pessoas que, sabe, que estão ali maquinando. A minha proteção é o cheiro de café. Aí parece que, assim, os meus amiguinhos lá, meus preto velhos, todos que trabalham junto de mim, eles, opa, a gente tá aqui, olha só, sua linguaruda, aí passa aquele cheiro de café. Eu já sei que eu tenho que fechar a boca, ficar quietinha. Então é um aviso para que eu fique calada. Cheiro de café, cheiro de bebida alcoólica, o que pode ser? Bom, quem tem uma ligação com Umbanda, nós temos guardiões que são mais densos um pouquinho e eles trabalham com bebida alcoólica, eles ainda sentem essas necessidades, tanto que esses guias, quando eles vêm à Terra, eles bebem. Então, se você tem uma ligação com Umbanda, pode ser o seu guardião se aproximando ou querendo se fazer presente também para te chamar a atenção de algo que esteja acontecendo ao seu redor, como se ele dissesse, fica ligado, eu tô aqui, mas fica ligado. Então aí você sente o cheiro da bebida alcoólica. Caso você não seja da Umbanda, caso você seja evangélico, ou sei lá, de outra religião, você não tem essa ligação com Umbanda, e você sinta cheiro de bebida alcoólica, aí sim pode ser um obsessor. Por quê? Porque esses espíritos mais densos, a gente tem tantos os que são legais, que são bons, que nos protegem, que fazem trabalho legais. É isso que a gente precisa entender, viu? Que nessa linha de trabalhadores nós temos aqueles que fazem trabalhos bons, que nos protegem, e nós temos aqueles que são pagos para perturbarem, porque são espíritos densos, que ainda precisam, eles fumam, bebem, eles precisam dessas sensações da Terra. Então, se você não tem uma ligação com Umbanda e começa a sentir um cheiro de bebida alcoólica ao seu redor, fique ligado, que pode ser um obsessor mandado para te perturbar. Pode ser, às vezes não é nem mandado, gente, com magia, assim, de fazer algo, algum trabalho, não. Como a gente pode mandar um obsessor para o outro? Uma pessoa que, de repente, tenha amigos espirituais mais densos, porque ela vibra mais denso, de repente essa pessoa olha para as coisas que você tem, para quem você é, e gostaria de ter o que você tem, de ser o que você é, olha com aquele olhar de inveja para você, e aí o amigo espiritual dela tá ali juntinho, é amigo dela.
Aí vai ver que ela tá desejando algo ali, né? Tá querendo algo, ou de repente vocês brigam, né? Surge alguma briga, alguma coisa assim. O amigo espiritual dessa pessoa vai para lá, para junto de você, para te perturbar. Se ela olhar com olhar de inveja, ele pode também ir se aproximar para te perturbar, para que você não tenha as coisas. Por quê? Esses espíritos vibram por sintonia. Então, se essa pessoa ela tem um padrão vibracional mais baixo, as companhias espirituais dela vão ser desse nível. Então, às vezes, um amigo dessa pessoa, um amigo espiritual, vai te perturbar. Então, caso você não tenha ligação com a Umbanda, com algum guia que você identifique, não é meu guardião que está aqui próximo, fique esperto, que aí sim pode realmente ser algum obsessorzinho aí, algum assédio querendo te perturbar, tá? Então, bebida alcoólica, charuto, funciona, charuto e cachimbo, geralmente são pessoas que têm ligação com a Umbanda e que são os protetores, são os caboclos também que estão próximos, que muitas vezes chegam próximos e se fazem presente através do cheiro para que a gente fique ligado em algo que está acontecendo ao nosso redor. Isso acontece. Às vezes, os caboclos, eles trabalham muito com ervas. Então, pode acontecer de você sentir até o cheiro da erva que você está precisando. Eu não gosto de boldo, não suporto chá de boldo. Mas teve uma época que eu estava muito atacada do fígado e eu senti o cheiro do boldo perto de mim. Era como se o meu mentor, né, o guia que trabalha próximo de mim, estivesse trazendo boldo para você ter que tomar boldo. E era incrível que eu via boldo em tudo quanto é lugar, tudo quanto era jardim. Aí eu tomei vergonha e tomei um chazinho de boldo e realmente fiquei boa. Então eles às vezes se comunicam com a gente dessa forma. É como se fosse um alerta. Eles vêm e colocam esses cheiros para que a gente desperte e preste atenção no que eles estão tentando nos falar, para mensagem ou para nos alertar de alguma companhia perigosa que está ao nosso redor. Então, assim, eu acho que dos cheiros aí que eu lembre, que é importante passar para vocês, eu acho que esses são os principais. Eu falei da questão da bebida alcoólica, que era o que eu ia colocar para vocês, que assim, charuto, o cachimbo, geralmente são entidades que não trabalham na linha de desejando mal para os outros ou que são pagos. Quando eu coloquei o cigarro e a bebida, a gente tem que ficar atento, porque existem, e aí não são entidades da Umbanda, a gente tem que separar bem. São espíritos mais densos, que não são trabalhadores da Umbanda, que a Umbanda só faz o bem, tá? E que é importante a gente frisar. Mas são espíritos mais densos que, do mesmo jeito que alguns trabalhadores da Umbanda ainda trabalham, bebendo e fumando, porque eles usam a energia mais densa até para fazer trabalhos no bem, do mesmo jeito, tem consciências que ainda estão mais próximos da Terra e usam a bebida e o fumo também para fazer a mesma coisa, pegar a energia mais densa que o fumo e a bebida alcoólica trazem para fazer trabalhos no mal. Gente, sempre lembro vocês, a gente quando fala de consciência, a gente fala de escolhas, livre-arbítrio, escolha legal, escolha ruim, tá? Então, por isso que assim, eu achei importante frisar que na questão do cheiro de bebida alcoólica e cigarro, fique atento. Se você não tem um protetor, se você não trabalha na Umbanda, que tem uma linha de protetores que trabalham com isso, se você não tem ligação com a Umbanda nesse sentido, então fica ligado que pode ser realmente um obsessor próximo. E aí, fique esperto, viu? Às vezes passa assim o cheiro do cigarro, que ninguém está fumando e você sente o cheiro do cigarro. Então, fique esperto. Eles estão, às vezes, maquinando ao seu redor e muitas vezes eles não percebem como eles estão utilizando essa energia para fazer algo com você. É como se escapasse um pouco do cheiro e aí, se você é mais sensível, você acaba percebendo. Então, fica ligado, né? E caso seja, quando é uma questão do teu protetor
fazendo, ele produz isso propositalmente para que você lembre que você está tendo aquela proteção. Dá para distinguir? É importante a gente ter esse conhecimento para a gente sentir quando tem perigo e quando tem proteção. Isso é só com o tempo mesmo que a gente já começa a pegar a tarimba. Mas eu acho que de tudo eu consegui trazer para vocês. Fiquei super feliz de ter sentido o cheiro de mirra, né? Montando a minha árvore de Natal ali. Bacana, muita gratidão mesmo. Eu sempre agradecendo aos meus amigos, a quem me acompanha espiritualmente, porque assim, a gente quando está encarnado, a gente muitas vezes, quando a gente tem um nível de consciência um pouquinho maior, a gente fica muito dividido entre a vida espiritual e a material. E isso às vezes gera assim um pouco de culpa que a gente não deve sentir. E é por isso que eles vêm e trazem isso pra gente. Porque se você tem um pouco mais de consciência, você acaba se sentindo culpado. E a gente não pode se sentir assim. Cada um tem cada um está num estágio, cada um tem algo para desenvolver aqui, cada um vai ter materialmente aquilo que tem que ter realmente dentro da sua necessidade de evolução. Então a gente não pode se sentir culpado, a gente pode sim até ajudar na medida do possível as pessoas que estão ao nosso redor, mas nunca se sentir culpado por você ter conquistado algo, porque é mérito seu, né? Como consciência, como espírito. A gente vai na medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai sempre lembrando de desatrelar a evolução material da evolução moral, tá? Que não tem nada a ver. Não quer dizer que as pessoas que têm mais são mais evoluídas, não, tá? É importante a gente frisar isso. As pessoas, às vezes, que têm mais, elas têm necessidade de ter mais dentro do processo evolutivo delas, para que elas possam fazer mais, e muitas sucumbem, que não é fácil, tá? Às vezes a pessoa se deslumbra, acaba e não faz o que tem para fazer, mas não é errado ter, desde que a pessoa desenvolva todo o seu potencial que veio aqui para desenvolver, tá bom? Então isso é que é importante que a gente frise, não desatrelar isso e não pensar que quanto mais tem, mais evoluído, que não é, e também que quanto mais humilde, mais evoluído, que também não é. O importante é justamente você ter na medida certa da sua necessidade e você desenvolver todo o seu potencial através dos recursos que chegam até você. Acho que fica claro agora, né? E principalmente a gente ser sempre grato, profundamente grato por tudo aquilo que a gente tem. Que esse é o segredo de cada vez a gente ter mais e a gente conseguir fazer também mais coisas legais aqui no nosso planeta. Tá bom? Vou curtir o cheirinho ainda que tá assim, tô sentindo o cheirinho de mirra no ar, mas agora também eu mexi ali nos incensos, mas eu vou acender um incenso de mirra que eu ainda não acendi, tá? Até mesmo acender um incenso, fazer uma prece de muita gratidão. Tô feliz com a minha árvore, depois eu vou mostrar para vocês. Os outros vídeos eu vou gravar virado para lá, né? E profunda gratidão. Mas quem quer ver a árvore, corre lá no Instagram, que já tá lá no meu Instagram, já tem, acho que já tá no storyzinho lá, tá? Enquanto eu tava montando, eu tava mostrando nos stories, mas corre que o stories apaga, né? Tá bom? Mais uma vez, gente, obrigada de coração e fiquemos todos com a luz, né?